Olá, querido amigo. É muito bom estar falando para você nesta noite. É verdade que gostaríamos de estar em melhores circunstâncias, estamos passando por momentos difíceis, uma pandemia está às portas aqui de nosso país e por conta disso e por conta de estar suspensas as atividades na igreja, os cultos da igreja, nós queremos agora fazer um culto no seu lar, na sua casa, com sua família. Afinal, o nosso grande tema é em cada lar, uma igreja. Que realmente o seu lar seja esta igreja. E eu gostaria de convidar você para reunir a família neste momento, porque juntos nós vamos cantar. O hino que vamos cantar para começar o nosso culto na sua casa nesta noite é o hino 480, Em Tuas Mãos. Não há letra mais bonita do que esta. Este é um momento difícil e por conta disso precisamos estar nas mãos do Senhor. Vamos cantar juntos este hino, louvando e glorificando o nome do Senhor. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Muito bem, agora estamos de volta e antes de abrirmos a palavra de Deus, antes de nós começarmos a leitura bíblica, eu gostaria de convidar você e sua família que está assistindo esse programa no seu lar para fechar os seus olhos, curvar sua fronte, sua cabeça, para fazermos uma breve oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos aqui tendo a oportunidade de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Agora, Senhor, vamos abrir a Bíblia Sagrada e pedimos que neste momento o nosso entendimento também seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus, para que tudo aquilo que nós viermos a ler possamos interpretar da maneira correta e também possamos colocar em prática em nossa vida, para dessa forma estarmos ainda mais perto de Cristo Jesus. Pedimos essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nesse momento eu gostaria de convidar você, sua família, convidá-los para abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no segundo livro de Reis, no capítulo 20. A partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu tenho plena convicção de que os momentos em que Ezequias estava passando, este rei, eram momentos muito difíceis. Quem sabe um momento semelhante ao que muitos vão enfrentar nesses dias em que estamos vivendo ou passando por esta pandemia conhecida como coronavírus. Neste momento, o rei recebe de um profeta uma notícia de que ele iria morrer e, por conta disso, deveria preparar a sua casa. Querido amigo, alguns chamam isso de estar desenganado. Aqui não é um médico que está dando a notícia, mas quem está dando a notícia é um profeta do Senhor.
É verdade que um médico, por mais preparado que ele esteja, é um ser humano, tão falho como eu e você. E ele pode errar, às vezes o diagnóstico pode não estar perfeito, de repente até mesmo o exame não estar correto, ser trocado, coisas assim podem acontecer. Porém, neste momento, quem estava recebendo a notícia, ou dando, melhor dizendo, dando a notícia, era o próprio profeta de Deus, que foi enviado pelo Senhor. E agora, este homem desenganado pelo profeta, porque o Senhor assim o dissera, ele faz algo que eu e você devemos ou deveríamos aprender. Olha que lição extraordinária no versículo 2. O versículo 2 diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Querido amigo, quando as dificuldades elas sobrevêm sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, aqui nós temos uma ideia, uma mensagem, uma lição poderosa. Quando as dificuldades vierem, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor. Há um ditado que diz que a menor distância entre os nossos problemas e a solução deles está entre os nossos joelhos e o chão. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor. E eu tenho plena convicção de que assim como Deus ouviu aquele rei, Deus vai ouvir você também. Não importa a dificuldade, o clamor, não importa a luta que você esteja vivendo. Se você orar ao Senhor, eu tenho plena convicção de que o Senhor vai ouvir a sua voz também. E agora, continuando a leitura, no versículo 3 diz assim: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Ele começou a orar e começou a falar sobre a sua vida de fidelidade com o Senhor. E ele diz mais para nós. Ele diz também: Senhor, eu andei com inteireza de coração. Senhor, diz ele, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E neste momento, ele chorou. Chore diante do Senhor, clame diante do Senhor. E eu tenho convicção de que, embora você esteja passando por uma luta ou uma dificuldade, o Senhor vai atender você como ele atendeu o rei Ezequias. Bom, a palavra de Deus nos diz, continuando a leitura, que o Isaías, o profeta, não havia nem mesmo saído do centro da cidade, quando novamente veio a palavra do Senhor a ele. E a palavra do Senhor diz que era para Isaías voltar a Ezequias, porque havia uma mensagem para dar a ele. E sabe que mensagem era essa? Sim, é exatamente a mensagem que você está pensando. A mensagem de que Deus ouviu a oração do profeta. Deus ouviu a oração daquele rei. E agora, através da oração do profeta e a oração daquele rei, Deus então daria a cura para Ezequias. Olha que bonito o que diz aqui no versículo 5. Diz, olha, volta e diz para ele, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Amigos, é verdade que estamos passando, como disse já há pouco, por uma pandemia, coronavírus. Isso tem assustado muito as pessoas. Nós vemos que estabelecimentos estão fechando, comércios estão fechando, o shopping talvez agora tenha algum momento que vai fechar também. Nossas igrejas suspenderam os momentos de culto e talvez essa enfermidade chegue à sua casa também. Mas, querido amigo, não se preocupe. Em primeiro lugar, continue confiando em Deus. Em segundo lugar, faça o que este rei fez. Ele orou ao Senhor. E assim como Deus ouviu a oração deste homem, Deus vai ouvir a sua oração também. Porém, querido amigo, neste momento, este rei, ele pede um sinal do Senhor. Alguma vez você já pediu um sinal para o Senhor? Talvez um sinal para alguma cura, algum negócio que você ia fazer, a compra de um imóvel, a compra até mesmo de um automóvel, fazer um curso superior ou não. Eu lembro que uma vez eu acabei pedindo um sinal ao Senhor. Eu lembro que eu tinha 23 anos de idade e ainda não havia arrumado uma namorada, uma companheira, uma pessoa que me completasse. Eu lembro que eu pedi ao Senhor, Senhor, dá um sinal de que o Senhor quer que eu me case, que eu tenha uma família, enfim, que eu não fique sozinho. Me dá um sinal, Senhor. Eu lembro que passou mais ou menos 30 dias. Eu estava participando de uma programação para desbravadores.
E eu lembro até hoje que no quarto banco, ou seja, o quarto corredor, ali no corredor, na quarta fileira de bancos, havia uma moça sentada. Ela era muito linda, a filha do primeiro ancião da igreja. Eu não tinha coragem de olhar para ela, de conversar com ela sequer. Não havia coragem, porque ela era uma moça muito linda, filha do primeiro ancião, sabe como é? Mas eu lembro que naquele dia eu estava saindo daquela atividade da igreja. E quando eu estava saindo, eu lembro que a nave da igreja ficava no segundo piso, eu desci na parte de baixo. E quando eu desci ali na parte de baixo, aquela moça vem em minha direção. Naquele momento eu pensei, o que foi que eu fiz? Já estava pensando que tinha feito alguma coisa de errado. Por que essa moça está vindo em minha direção? E eu já fiquei pensando, Senhor, o que será que eu fiz? Mas naquele momento ela olha, para e ela diz, César, por acaso você piscou para mim lá dentro da igreja? Era lógico que eu não tinha feito isso, porque, imagina, eu não tinha coragem de olhar para ela ou conversar com ela, vou estar piscando para ela de jeito nenhum. Mas no momento eu pensei, já pensou se isso for um sinal do Senhor? Nós não podemos perder sinal nenhum. E eu não perdi o sinal. Naquele momento eu olhei para ela e disse, e você gostou? Sabe, querido amigo, ela gostou tanto que já faz 19 anos que eu fico piscando para ela todos os dias. Acabamos nos casando e somos muito felizes. Não quero dizer com isso que agora você está solteiro, não tem alguém, já está numa idade avançada, que você vai sair piscando para todas as pessoas que aparecerem em sua frente. Não faça isso. Mas se preciso for, peça um sinal ao Senhor. Este rei pediu um sinal. Veja comigo o sinal que ele pediu aqui no versículo 8. No versículo 8 diz assim, disse Ezequias a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia eu vou subir à casa do Senhor? Verso 9, respondeu Isaías, ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Naqueles tempos, a Bíblia diz que havia um relógio de sol de Acás. Era um relógio, ele havia uma haste central, e aquela haste central, ela, ao incidir a luz do sol, ela projetava uma sombra, e aquela sombra marcava o tempo, marcava o horário, marcava as horas. E Isaías agora, ele diz, olha, você pode pedir o que você quiser. Você quer que a sombra se adiante 10 graus? Faremos isso. Você quer que a sombra, ela retroceda 10 graus? Fazemos isso, faremos isso. Agora, olhe só o que Ezequias fala ao profeta. Versículo 10. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Amigo, eu e você que conhecemos um pouquinho sobre os movimentos de rotação e translação da Terra, nós entendemos que o Sol ele fica estático em relação à Terra. E a Terra é que dá um giro em torno de si mesma, e a Terra dá um giro em torno do Sol, que leva 365 dias e algumas horas. Sabe, amigos, alguns chegam a dizer que o Sol também se movimenta em relação ao universo. Não quero entrar no mérito dessa questão, mas simplesmente no movimento de rotação e translação. Para que isso acontecesse, veja bem, olha o que foi preciso. O Sol estava lá estático, parado. A Terra, ela estava dando o seu giro em torno de si mesma, que levaria 24 horas e alguns minutos para fazer isso. Ela estava dando. Chegou um momento em que o Senhor, para simplesmente atender um pedido de um rei, ele teve que fazer a Terra parar de girar. Deus teve que fazer a Terra girar ao contrário, para que aquela sombra fosse incidida. Depois a Terra parou novamente e a Terra teve que girar novamente ou seguir o seu fluxo normal, o seu curso normal. Sabe, querido amigo, como eu disse para você, não importa a sua dificuldade, a sua luta ou o seu problema. Pode ser gigantesco, mas se o Senhor pôde parar a Terra para poder ajudar um servo seu, uma pessoa a qual ele amava e a qual amava o Senhor, Deus pode fazer o mesmo por mim e pode fazer o mesmo por você. Não importa a sua luta, a sua dificuldade, Deus pode fazer a Terra parar, girar ao contrário, fazer sinais naturais e sobrenaturais acontecer para ajudar você. Então, querido amigo, pode continuar confiando no Senhor. Talvez as notícias não sejam favoráveis para você.
Talvez as dificuldades estejam afligindo o seu lar, a sua casa, a família que você tanto ama. Mas se hoje você decidir dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, continuar confiando, se da vontade do Senhor for, Ele pode parar a terra para ajudar você, para abençoar você e trazer a cura ou milagre que você está tanto precisando. Querido amigo, a palavra de Deus continua falando para nós. A Bíblia diz que este homem, ele entendeu a vontade do Senhor, ele recebeu uma cura e um milagre. Aí sabe o que acontece? Nós vemos aqui na Bíblia, eu quero convidar você a continuar lendo, porque a partir do versículo 12, nós estamos lendo 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12, nós vemos aqui que um rei de Babilônia, chamado Merodach-Baladã, ele era filho de Baladã, ele enviou mensageiros com cartas e com presentes para este rei de para este rei de Israel. Porque, na verdade, ele viu que o rei estava doente. E a Bíblia diz que então estes mensageiros chegaram até a casa ou até o palácio, melhor dizendo, de Ezequias. E quando chegaram lá, a Bíblia diz para nós que Ezequias, no verso 13, se agradou deles. Só que no versículo 14, o profeta Isaías, então agora, ele chega até a casa de Ezequias, até o palácio de Ezequias, melhor dizendo, e ele faz uma pergunta: olha, de onde vieram aqueles homens? E neste momento fica claro que o rei Ezequias, ele diz, olha, aqueles homens, ele fala ao profeta, vieram de Babilônia. E aí vem uma pergunta que eu gostaria de ler na palavra de Deus. O versículo 15 diz assim: perguntou o profeta a Ezequias, que viram em tua casa? Querido amigo, quando as pessoas entram no teu lar, entram na tua casa, o que as pessoas veem? Esta era a pergunta que o profeta estava fazendo ao rei. O rei poderia ter dito, olha, quando os homens entraram na minha casa, o que eles viram foi uma casa de oração, uma família abençoada que ama o Senhor, uma família que estuda a palavra de Deus, uma família que vai à igreja, uma família que ela tem prazer em fazer a vontade do Senhor. Poderia ter dito isso. Mas a Bíblia diz que esta não é a resposta do rei. Sabe o que o rei falou? O rei disse assim, respondeu Ezequias, ainda estamos lendo o versículo 15. E no versículo 15 diz assim, respondeu Ezequias, viram tudo que há em minha casa, coisa nenhuma nos meus tesouros teve ou aconteceu ali que ele não mostrou. Sabe, querido amigo, aquele rei perdeu a maior oportunidade da sua vida, a oportunidade de testemunhar do milagre que ele havia recebido. Você também, querido amigo, tem recebido muitos milagres do Senhor. O milagre da proteção, o milagre da saúde, o milagre do seu lar, o milagre da sua família, o milagre do seu trabalho. Tantos milagres recebemos do Senhor. Agora, quando as pessoas entram no nosso lar e a pergunta é dirigida a nós, a mim e a você, a pergunta é, o que as pessoas veem? O que as pessoas veem no seu lar? Veem o seu carro? Vem, quem sabe, a sua televisão de 50 e todas polegadas, vem o seu sofá muito bonito. O que as pessoas veem? As pessoas têm visto que ali é uma família que serve, ora e louva o nome do Senhor? As pessoas têm visto em sua casa alguém que realmente ama a Cristo, serve a Jesus e que ora? A sua casa é uma casa de oração? O seu lar é uma igreja? Enquanto nós refletimos sobre isso, eu gostaria de contar uma pequena história para você. Certo dia, uma mãe, ela levou seu filho numa igreja ortodoxa. Uma igreja ortodoxa, essas igrejas todas escuras, onde tem velas para tudo que é lado. E quando o menino chegou na igreja juntamente com a sua mãe, ele percebeu que o sacerdote ia começar a ministração da palavra e ele viu as velas todas acesas de um lado para o outro e ele disse, mãe, muito obrigado por me trazer à casa de Jesus hoje. E a mãe disse, por que, meu filho? Ele disse, mãe, você não está vendo as velas para todos os lados? Ela disse, sim, filho, claro que eu estou vendo. Ele disse, então, mãe, hoje é o aniversário de Jesus. A mãe não deu muita importância e foi sentar. Nisso o menino chega diante de uma vela
e quando ele chega diante da vela, ele canta parabéns para Jesus e ele assopra a vela e apaga a vela. O sacerdote que começa a ver aquilo, ele disse, que menino irreverente, não sabe que está na casa do Senhor? Como pode apagar a vela aqui dentro? Ele não pode fazer isso. Ah, mas ele vai ver, assim que terminar este culto, eu vou dar outro sermão para ele. E o menino que não sabia da história começou a apagar uma a uma das velas do lado direito da igreja, a ponto de apagar quase todas as velas. Quando a mãe percebeu aquilo, ela foi lá e chamou o menino. Só que a família saiu um pouquinho antes e o sacerdote não conseguiu chegar até o menino, não conseguiu falar com o menino. Mas na parte da tarde, o sacerdote foi até a casa do menino, então. Quando chegou lá, bateu na porta, até a esposa ficou surpresa, a mãe do menino ficou surpresa, dizendo, sacerdote em nossa casa, entre por favor, o que posso servir? E o sacerdote disse, o seu filho está? Ela disse, claro que está. Então chame que eu gostaria de conversar com ele. Quando o menino chegou, ele olhou assim com seu olhar altivo, era um homem alto, aquele sacerdote olhou para a criança e disse, filho, onde está Jesus? O menino encolheu os ombros como se não soubesse do que o sacerdote estava falando, e ele se encolheu e deu um passo atrás. E o sacerdote deu um passo à frente e disse, menino, eu vou perguntar de novo, onde está Jesus? E o menino dá um passo atrás, mais um pouquinho, e encolhe os ombros como se não soubesse do que o sacerdote estava falando. E ele disse, menino, mais uma vez e pela última vez, me diga, onde está Jesus? Naquele momento, o menino sai correndo, ele abraça as pernas da mãe dele e ele diz, mamãe, mamãe, o sacerdote perdeu Jesus lá na igreja e acha que eu escondi. Querido amigo, alguma vez você já perdeu Jesus dentro da igreja? Já perdeu Jesus no seu lar? Já perdeu Jesus com o controle remoto da televisão em sua mão? Já perdeu Jesus quando você estava entrando num site de internet, um site que você não deveria entrar ou que um cristão não deveria entrar? Pare um pouquinho e pense sobre isso. Algum dia, na sua casa, na sua família ou em alguma circunstância, você já perdeu Jesus? Neste momento, eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo a leitura, vai ser projetado aí na nossa tela também, do livro O Lar Adventista. Creio que toda a família cristã deveria ler este livro. Há pequenos parágrafos que poderiam ser lidos, quem sabe, até mesmo nos momentos de devoção com sua família, aproveitando esse momento aí que de repente você está em casa, a família está em casa, os filhos não estão indo à escola, para estudar um pouquinho sobre este livro. Este livro, na página 179, ela diz assim, no livro O Lar Adventista, escrito por uma escritora norte-americana conhecida como Ellen Goldwhite, e ela diz na página 179, a causa da divisão e da discórdia na família ou na igreja é a separação de Cristo. Consegue perceber isso? Cristo, ele é o ser mais importante. Por isso eu perguntei para você, alguma vez você já perdeu Jesus? Já perdeu Cristo? Aqui nesse texto está dizendo que a causa da separação, da discórdia, acontece, seja no lar, na família, com o casamento, com o casal, quando nós estamos nos separando de Cristo. Então, antes de um casal tomar a decisão de se separar, em algum momento da vida, eles já se separaram de Cristo Jesus. A separação de Cristo já ocorreu. Porque aqui está dizendo que a causa dessa discórdia, a causa dos problemas na família, a causa de ter ali aquelas rixas na família, ou mesmo na igreja, é separação de Jesus. Quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais ligados um ao outro também estaremos. A minha pergunta é, quão próximo você está de Jesus? Não deixe que as discórdias, que os problemas de família, eles venham interferir na sua casa, no seu lar, mas esteja cada dia mais apegado, cada dia mais próximo, conectado com Cristo Jesus. Há também um outro texto que está lá em Testemunhos Seletos, volume 3, na página 91. E ali diz assim, se já houve tempo, e olha, isso é importante para nós, porque nós estamos agora vivendo um momento semelhante a esse, onde os cultos estão sendo direcionados ao lar, à casa, à nossa família. E aqui diz, se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é agora. Agora, você está tornando, você está transformando, você de alguma forma está fazendo com que a sua casa seja uma casa de oração, ao, junto com sua família, estudar a palavra de Deus. Mas o texto não para por aí, e o texto continua dizendo o seguinte para nós,
Contudo, neste tempo em que nós estamos passando de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos, não estão realizando ou celebrando o culto doméstico. Querido amigo, este texto é verdade, foi escrito há mais de 100 anos atrás. Contudo, ele ainda é atual. Hoje, nós estamos passando por momentos de terrível perigo. Perigo na saúde, perigo com relação à moral, porque a moral do ser humano nos dias de hoje, ela parece que cada vez mais caída. Nós vemos que a natureza, ela está clamando, está chorando, porque também está sendo prejudicada. Então o perigo, ele é praticamente global, é praticamente universal. E neste período, está dizendo assim, nós não estamos realizando o culto familiar. O que está faltando para você realizar o culto familiar? O que está precisando para que você reúna a sua família, reúne o marido, a esposa, reúna ali os filhos e junto vocês façam um culto familiar? O que está faltando? Sabe que a responsabilidade do culto familiar não é da mulher. Muitas vezes nós, homens, achamos que temos que terceirizar isso para a esposa, para que ela faça o culto com as crianças. Mas, na verdade, você, homem, que está assistindo esta mensagem, você é o sacerdote do lar. Você, homem, é o pastor do lar. Então, agora a responsabilidade é sua de juntar a sua família para estudar a palavra de Deus. Junte, faça culto. A questão é que o texto ainda continua dizendo, olha, neste tempo de tanto perigo, muitos não honram a Deus no lar, não ensinam seus filhos a amar e a temer a Deus, e alguns chegam ao ponto de se afastar tanto de Deus, que ele se sente sob condenação quando dele se aproxima. Hoje, querido amigo, eu queria convidar você. Quero convidar você a realizar o culto familiar todos os dias em sua casa. Quero convidar você a tornar a sua casa, o seu lar, um lugar de oração. Aproveite os momentos que estamos passando agora e faça desses momentos um hábito de tornar lá na sua casa, tornar a sua casa, o seu lar, um lugar de oração ao Senhor. Sabe como você pode fazer isso? Realizando um breve culto todos os dias. Este culto ele precisa ser, em primeiro lugar, regular todos os dias. Em segundo lugar, este culto precisa ser breve. Não precisa ficar com longas e longas horas pregando ou falando sobre a palavra de Deus, mas um culto breve, quem sabe até em 5 minutos, você pode realizar um culto com a sua família, pode ler um texto da Bíblia, quem sabe um outro momento você lê a meditação com a família, um outro momento leia uma história com a família, um outro momento pegue esses pequenos trechos do livro O Lar Adventista e então você estude com sua família, faça breves comentários e uma oração. Com isto, você já está realizando um culto familiar. E não esqueça, se você tem crianças pequenas em casa, deixe um momento especial para as crianças. Este momento pode ser na sexta-feira, onde o culto é mais especial, um culto de sexta-feira de pôr do sol, culto do pôr do sol de sexta-feira, onde este culto é mais especial. Deixe as crianças participarem também. As crianças podem participar declamando uma poesia, um poema. As crianças elas podem participar cantando uma breve mensagem musical. Deixe as crianças pregarem também, quem sabe, falar ali, ter o seu momento de reflexão bíblica. Deixe as crianças participarem e você vai se surpreender com as coisas maravilhosas que as crianças têm capacidade de fazer nesses momentos de culto em família. Querido amigo, o rei Ezequias, ele teve toda a oportunidade para testemunhar de Jesus. Infelizmente, ele perdeu esta oportunidade, mostrando para aqueles homens que vieram de Babilônia aquilo que realmente não tinha importância nenhuma. Quando as pessoas entrarem na sua casa, mostre a elas aquilo que tem importância. Mostre a elas que ali há uma família de oração. Mostre a elas que ali há uma família que louva o nome de Deus. Mostre a elas que ali há uma família cristã que convida Jesus para participar do lar, da família, todos os dias. Eu lembro que quando era pequeno, eu vivia numa cidade do interior. Até os 14 anos de idade, não havia iluminação elétrica na minha casa. Então, aparelhos que usam energia elétrica, logicamente, que não tinham, como televisão,
como videogames, que tem muito nos dias de hoje, até mesmo a iluminação elétrica, chuveiros elétricos, não tinha, e nós nos arranjávamos como podíamos. Mas eu lembro de uma coisa, ali naquela casa havia uma senhora chamada Lenner, a minha mãe. Esta senhora, juntamente com meu pai, eles tiveram 6 filhos. Eu sou o quarto de 6 filhos. E eu lembro, querido amigo, que nem um dia o sol se punha sem que a minha mãe chamasse todos os filhos ao altar do Senhor. A minha mãe, ela tem uma dificuldade, logicamente, com a leitura, mas foi aos pés da minha mãe que eu aprendi a ler a palavra de Deus. E sabe, se hoje eu sou um pastor, um ministro do Evangelho, eu devo aos ensinamentos que eu recebi da minha mãe, do meu pai, no meu lar. Se você quer que o seu filho seja um homem de oração, dê o exemplo. Seja você esse homem de oração. Mãe, se você quer que a sua filha seja uma mulher que ame estudar a palavra de Deus, seja você essa mulher que estuda a palavra de Deus. Se você quer que a sua família seja ainda mais abençoada, realize o culto familiar, ore a Deus. Os problemas podem ser gigantescos, mas se você orar a Deus e se for da vontade de Deus, Ele pode parar a terra para ajudar você. Deus pode fazer a terra girar ao contrário, se necessário for, para ajudar a sua família. Continue confiando, continue convidando Jesus para morar todos os dias em sua casa. E eu tenho plena convicção de que quando Jesus voltar, Ele vai convidar você e sua família para morar com Ele, não por um dia ou 2, mas por toda a eternidade nas mansões celestiais. Se você confia nisso, se você acredita nisso, eu quero convidar você e sua família agora para fechar os seus olhos e orarmos mais uma vez ao Senhor, implorando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar. Se você concorda com isso, então eu gostaria que você reunisse a sua família neste momento. Se você puder, dobre os seus joelhos neste momento também, feche os seus olhos e vamos pedir a bênção do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é verdade, Senhor, que estamos passando por momentos difíceis em nosso país e quem sabe mesmo no mundo, mas nós cremos que o Senhor é todo-poderoso para nos abençoar, para nos ajudar, para proteger os teus filhos nestes momentos que estamos passando, Senhor. Por favor, proteja o lar, proteja a família desta pessoa que está orando comigo, Senhor. Que eles recebam neste momento a visita dos anjos, que neste momento eles sejam protegidos pelo céu e que ao levantar desta oração possamos ter a plena convicção e certeza de que o Senhor, assim como ouviu a oração do rei Ezequias, o Senhor ouviu a nossa oração também e já está nos atendendo, não porque merecemos, mas porque o Senhor é um Deus bondoso, amoroso e que nos ama acima de todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este é um momento que eu gostaria de convidar você agora a, junto com a sua família, fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Pode colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que está afligindo o seu coração nesta hora. Pode fazer o seu agradecimento pela proteção, quem sabe, já recebida até aqui. E depois, querido amigo, ore em família. E eu tenho plena convicção de que o Senhor já está ouvindo a sua oração, que o Senhor vai atender e você vai ser muito mais feliz. Fique com Deus, um grande abraço e não esqueça, em cada lar, uma igreja.